Bom, vamos falar sobre impressão de números complexos. Na verdade, não tem tanta coisa para dizer, porque os números complexos, afinal de contas, são um par de números em ponto flutuante. E a gente já comentou com algum detalhe sobre a impressão de números em ponto flutuante. Então, vamos falar um pouquinho, claro, mas antes vamos aproveitar essa ocasião para falar um pouquinho mais sobre os geradores de números pseudo-aleatórios. Bom, não sei se ficou claro num outro vídeo, mas a ideia é que eles não são realmente aleatórios. Até por vantagens de programação, é importante que a gente tenha uma sequência repetível para testar um programa, né, para garantir que ele tem o mesmo comportamento. Ficaria complicado, por exemplo, corrigir erros num programa se cada vez que a gente roda ele usa uma sequência diferente de números, né? É melhor, pelo menos até a gente resolver alguns erros, né, que a sequência de números, a sequência de dados disponíveis seja a mesma. É uma das razões, mas então, como que funcionam os números pseudo-aleatórios? Eles de fato geram números com uma cara de aleatórios, tem as propriedades estatísticas parecidas ou iguais aos dos números verdadeiramente aleatórios, mas eles são repetíveis, porque se você der para eles mesmo valor inicial, ele vai repetir em todas as ocasiões que você rodar. Então, é o que está acontecendo aqui nessa linhazinha. Tá? Eu estou alimentando, né, essa sequência de números aleatórios com uma semente. Esse número aqui é mais ou menos cabalístico, né, quer dizer, mais ou menos mágico. Vários tutoriais usam esse número. Tem várias razões para isso, mas uma delas é uma espécie de folclore, ou pelo menos folclore no sentido preciso da palavra, né, de sabedoria popular, não de mentira, que os números primos são boas sementes, né, bons inícios de sequência de números pseudo-aleatórios, e 123 é um primo. Bom, e uma outra coisa interessante é o seguinte, então vamos ver essa função. Essa função diz assim, ela vai gerar números aleatórios, né, random, né, randomic, com distribuição uniforme. Tá? Aí a gente olha, o x e o y têm a mesma chamada de função, tende a pensar, pô, mas o x e o y vão ter a mesma sequência. Não é verdade, pelo seguinte, essa sequência de números pseudo-aleatórios vai vamos dizer assim, se realimentando. O número seguinte é calculado a partir do anterior, e assim por diante. Então, por exemplo, essa sequência para o y vai ser gerada a partir do último número gerado para o x. Então, gerou o último número pseudo-aleatório do x, ele vai ser usado como semente para a sequência seguinte, no y. Tá? Naturalmente eu estou simplificando bastante a coisa, mas a ideia básica é essa. Tá? E, bom, vamos ver o que é esses tais de números de distribuição uniforme. Essa aqui é a coisa teórica dos números, a distribuição teórica dos números números aleatórios, com distribuição uniforme. Significa que no intervalo que eles ocorrem, né, eles ocorrem num intervalo bem limitado, no caso aqui A e B, qualquer número tem a mesma probabilidade de acontecer. Tá? No caso, a gente está usando fixou o A e o B em 0 e 1. Tá? E aqui está o x, né, o eixo dos números, claro, e aqui está a média. Tá? Quando eu gerar, sortear um número muito grande de números pseudo-aleatórios com essa distribuição, quer dizer, com limites entre 0 e 1, eu vou estar convergindo para uma média que é meio, ok? Bom, essa é a ideia básica. A gente vai ter um vídeo especial sobre, talvez mais de um até, sobre números pseudo-aleatórios, mas a gente está
caminhando para comentar mais sobre eles. Esse é um passo adicional. No vídeo anterior a gente já falou um pouquinho, agora falamos um pouquinho mais e vamos adiante, né? Sempre na filosofia do mingau quente se come pela borda. Então tá aqui, a gente já gerou duas sequências de números pseudo-aleatórios, né? Uma para o x e outra para o y. E aqui estamos usando o construtor chamado complex para associar com os números gerados para x a parte real desses números pseudo-aleatórios e com y a parte imaginária, ok? Então agora vamos fazer uma impressão desses números e ver o que acontece. Tá? Mais fácil observar o resultado do que discutir a teoria. Então vamos lá. A gente vai rodar sem usar menus tal, só para relembrar, a gente vai rodar sem eco. Por isso que a gente está imprimindo tal, né? O eco aqui seria geraria um pouquinho de ruído. E os nossos programas têm que evoluir. O eco é quando a gente está aprendendo, está testando um pequeno detalhezinho. Para programas um pouquinho maiores, compensa a gente controlar a saída pelas funções de saída mesmo, né? Não ficar preocupado com o programa que está rodando. A gente já tem alguma intimidade com a programação. Então a gente vai usar não mais essa ferramenta, né? Vamos estar usando o atalho, que nesse caso é Ctrl Shift S, tá? Então a gente vai vir aqui, né? Deixa o cursor na área do editor de texto do programa, aperta Ctrl, segura, aperta Shift, segura e aperta S. Bom, aí aqui com certeza está pequenininha as coisas, deixa eu aumentar o fonte. Então vem aqui, zoom in, tá? Aumentei, vou aumentar mais uma vez, só para ninguém com problema de visão, igual eu inclusive, tenha dificuldade de acompanhar. Bom, então vamos lá. Então, só lembrar aqui, a gente vai ter dois loops de impressão para esses números, tá? Então o primeiro é com a função print, tá? E a gente vai dizer a quantidade de algarismos significativos, ou dígitos significativos que a gente quer, tá? Então naturalmente aqui está 1, né? E olha só que interessante, ele está obedecendo. Quando a gente está falando de dígitos significativos, até por aquela nossa discussão que vai ser deixada na descrição deste vídeo, até pela nossa discussão de números em ponto flutuante, quando a gente fala em quantidade de dígitos significativos, isso aqui exclui esses dois caras aqui, esse zero e o ponto, tá? A gente está falando só dessa parte aqui, à direita, tá? Isso aqui a gente vai relembrar quando olhar os vídeos, tem a ver com a ideia de notação científica, mas lá explica melhor, a gente não vai repetir aqui. Então, o que é importante quando a gente fala em números complexos, tá? Imagina que a gente está querendo gerar um relatório bonitinho, tal, tendo algum cuidado, então precisa lembrar que, em primeiro lugar, tudo que você especificar aqui nessa formatação, né, dígitos, por exemplo, vai ser dobrado. Então tudo bem, tem um dígito significativo aqui, mas tem outro aqui. E também vai vir vários apêndices, né? Um apêndice que é o sinal de mais e o apêndice que é o outro apêndice que é o sinal de i. Isso aqui, essa formatação com o mais e o i, são fechadas na impressão do R para números complexos, tá? Caso se queira outra formatação, vai ter que quebrar esse número nas partes reais, né, re, usando a funçãozinha re, e na parte imaginária, usando a funçãozinha im, tá? Bom, então aqui está, aqui está um número complexo, em ponto flutuante, claro, e com um dígito só, tá bom? Então estão vários dígitos aqui. Aí, agora com dois dígitos. Olha, uma coisa importante é reparar o tal do arredondamento. 0,29 com dois dígitos, né? Vira 0,3 com um dígito só, tá? E aqui mesma coisa, 45 vai virar 5, tá? O arredondamento
é uma ciência, vamos dizer assim, né? Um negócio que tem uma formatação toda, uma regulação, né? Uma definição, regras bem definidas, mas olhando essa evolução aqui a gente pode aprender um pouquinho. Tá, então aqui a gente foi fazendo. Uma coisa também interessante observar é que essa linha aqui vai, o R estima uma quantidade típica de colunas, né? Na verdade isso até é configurável, e ele vai colocando tantos números quanto possível. Quanto para uma casa coube 8 números complexos numa linha, para um dígito, né? Significativo. Para 2 dígitos só coube 7. E naturalmente para 3, 6 e assim por diante, vai reduzindo. Tá? Quanto maior seja o meu número, mais espaço ele ocupa, né? Mais extensa, né? Seja a precisão do meu número, maior seja o número de dígitos significativos, mais espaço ele ocupa na mesma linha, né? Como ele não quebra o número de uma linha para outra, ele diminui a quantidade de números na linha anterior e joga o número para a linha seguinte. Tá? Então está aqui, não tem muito o que dizer. A função format, que está no loop seguinte, ela é praticamente igual a print. Tá? Então eu estou usando a print para imprimir vetor, porque ela tem essa quebra bonitona aqui e tal, interessante, né? Ela quebra, ela conhece, ou pelo menos ela consulta a configuração de quantos caracteres tem disponíveis e estão disponíveis numa mesma linha, e ela aloca linhas seguintes, coloca esse índicezinho aqui do lado, bacana, para eu saber qual que é o índice desse primeiro elemento e assim por diante. Então tem bastante recurso, uma função interessante. Mas ela, digamos assim, que o forte dela então é imprimir, quebrar por linha, imprimir vetores, etc. Para formatação ela não é tão completa. Quem é mais completa que ela é a format. Tá? Então aqui a gente está fazendo uma associação. Estou usando a format para imprimir, a format para formatar e a print para imprimir. Acho que é um casamento ideal, né? Cada um faz, é usado no que ele faz de melhor. E aqui a format tem um monte de recursos mais de formatação do que a print, né? Porque ela é especializada. E aqui a gente está usando só um deles, que é dizer que a gente não quer impressão científica. Tá? Na verdade, nesse tipo de números ela não aconteceria, mas em outros a gente pode forçar isso. E aí tem mais um detalhe, como a format, a saída da format é um vetor de caracteres. Então eu preciso avisar para print que eu não quero que imprima aspas. Normalmente a print, para mostrar, esse número é uma cadeia de caracteres, ele coloca aspas. Na verdade ela está certa nesse caso, mas só que minha origem era um complexo, que virou, claro, cadeia de caracteres, né? Mas eu prefiro que ela não coloque aspas, tá? Porque a origem mesmo são os complexos, tá? E, bom, é só isso, por enquanto é só. Com isso a gente encerra a série de números complexos e vamos para mais um outro tipo de dados. Muito obrigado e até breve.